Obsessão, mago negro, magia negra. Vou te fazer uma explicação do que é tudo isso, certo? E vou te trazer casos concretos. Porque é com os casos que a gente começa a entender, né? É com os casos reais que a gente consegue entender se a gente está sob uma obsessão, né? O que é uma magia negra, o que é um mago negro, e como que funciona, vamos dizer assim, tudo isso, né? Eu vou começar contando. Bom, vamos começar aqui, né? O que é uma obsessão? Muitas pessoas, as pessoas confundem, né? Tudo, é um egum, né? Porque daí vem da religião, fala, não, isso é um egum, é uma obsessão, e não sei o quê. No final das contas, quando estamos no trabalho, isso dizendo da apometria, isso para nós é importante para a gente conseguir direcionar o espírito, né? A gente saber do caso, ter entendimento se o espírito que está ali tem raiva e quer simplesmente atacar, o que seria uma obsessão. Se é um trabalho feito, que é o que é considerado, né, que dizem que é a macumba ruim, a macumba, né, ruim. Lembrando, a macumba pode ser boa e pode ser ruim. Magia não é boa e nem ruim. Assim como o dinheiro não é bom e nem ruim, depende de quem está elaborando ela, depende com quem está o dinheiro, né? Então, às vezes é um trabalho feito que alguma entidade pegou e essa entidade não tem raiva nenhuma da pessoa que está encarnada. Ela simplesmente pegou o trabalho para executar e recebeu o benefício daquele trabalho, né? A obsessão, ela vem quando um espírito desencarnado, né, pode ser encarnado também, tá? Existe a obsessão de espírito encarnado, mas normalmente no campo de apometria o que a gente pega são espíritos desencarnados que têm ressonância com você de outras vidas, que é o caso. O primeiro caso que eu vou trazer uns 4, 5 casos, tá? E aí ele vem em verdadeiro transe, em verdadeiro ataque de raiva, ira, e quer destruir a vida, né? E quer destruir a sua vida, de alguma forma ou outra. E às vezes isso já faz tanto tempo a vida anterior, e esse espírito se encontra em tanto transe, é um verdadeiro, Ramatiz traz o termo, né? É uma verdadeira demência, porque ele não sai daquilo, ele não consegue lidar com aquele sentimento quando desencarna, né? Existe a obsessão, que é do desencarnado, que já viveu vidas passadas com você. Existe a obsessão de encarnado, e você inclusive muitas vezes obsedia as pessoas, tá? Vai achando que você é uma estrelinha radiante, brilhante, iluminada. Você muitas vezes obsedia. Sabe quando você está stalkeando alguém? Cuidado com o sentimento quando você está stalkeando alguém ali. Você pode estar obsidiando. Lembra? Primeira lei hermética. O todo é mente, o universo é mental. Você está stalkeando alguém ali, qual o sentimento você está mandando? Se você tiver inveja, você está mandando inveja, criatura. Cuidado, você pode obsidiar alguém estando vivo. E tem a própria auto-obsessão, que são seus próprios pensamentos negativos. Muitas vezes a gente fica achando, tem um encosto, fizeram macumba pra mim. Não. Às vezes é você mesmo que está se obsidiando. Você em vida ali, se jogando para baixo, que é o que a gente chama de fazendo sabotagens, tá? E também há casos, presta muita atenção, há casos que um fractal, uma múltipla personalidade sua, ou seja, uma versão sua de outra vida vem e te obsidia também. A gente já pegou diversos casos assim também. Eu vou trazer um por um para ficar mais fácil. Antes vamos falar, né? Magia. O que é magia negra e mago negro? Qual que é a diferença dos dois? Gente, qualquer Zé Ruela faz magia negra. Qualquer Zé Ruela faz magia negra. Você faz magia negra. No exemplo que eu trouxe, quando você está stalkeando alguém e enviando um sentimento que não é muito bom, você está fazendo magia negra. Você está querendo que a pessoa se foda. Magia negra não é só quando você vai em algum lugar, contrata uma pessoa e para ela broxar, para fazer uma amarração, e aí vai lá, ainda pior ainda, mata um animal ainda para outra pessoa ficar doente, né? Isso é magia negra. O que é considerado magia negra? Todo e qualquer ato que interfere no livre-arbítrio da outra pessoa, certo? E todo e qualquer ato que interfere no livre-arbítrio de outra pessoa e você esteja mandando mal também. Cuidado, eu trago muito esse exemplo no nosso grupo de apometria de Aruanda. Isso está no livro, eu sempre disse isso e peguei um exemplo do próprio Ramatiz, tá? Mães, às vezes, fazem magia negra para os filhos. Cuidado com o que você ora. Neto, que absurdo. Benzão. Você vai orar e mãe tem uma mania de querer mandar
querer que o filho tome o caminho certo, né? Mas qual que é o caminho certo do filho? Normalmente, para a mãe, o caminho certo para o filho é aquele que ela acha. Então ela fica orando muitas vezes ali pelo filho e falando, ele precisa fazer isso, ele tem que entender, ele tem que ver. Magia negra! Oração errada! Você está interferindo no livre-arbítrio do seu filho. Quando for orar, emana amor, para que ele encontre o caminho dele. Né? Para que aconteça o que acontecer, ele enfrente com resignação, com coragem, com amorosidade o que estiver acontecendo ali de desafio. O caso que Ramatiz traz é um caso de uma mesa de apometria, certo? E ele dá uma zoada, sabe? Que o diretor da sala foi num congresso e aprendeu novos comandos fantásticos e estava louco para aplicar ali no grupo. E aí veio a mãe. Né, a mãe que veio e começou a falar, porque meu filho está se envolvendo com uma menina, essa menina é ruim. A mãe que está falando, não é a espiritualidade que trouxe para a mesa, que trouxe para a igreja, é a mãe que está falando, é a segunda convicção da mãe. E aí o meu filho está fumando maconha, precisamos abrir o campo de apometria para ele. Fala, Lucão! Arro! Porque ele está prejudicando a vida dele, ele está saindo do caminho correto. Todos os médios ali, o diretor da sala fica comovido com aquilo e fala, vamos abrir o campo de apometria dele. É magia negra. O filho pediu ajuda? O filho se encontra em estado de demência? Não. Então se a gente abre o campo de apometria, por mais que seja para o bem do filho naquele momento, Ramatiz traz essa explicação do jeito que eu estou te falando, sem tirar nem pôr. Isso se chama magia negra. Então magia negra, qualquer Zé Ruela faz. Você está stalkeando alguém, enviando sentimentos ruins para essa pessoa, você está enviando uma magia negra. Certo? Magia negra qualquer um faz, diferentemente do mago negro. O que acontece? Existem os obsessores, que eu já expliquei, certo? Existem algumas entidades que estão do lado negativo da força, vamos dizer assim, que pegam os trabalhos e vão te obsidiar, te fazer um ataque, tá? E existe a lideranças trevosas. E diferentemente do que a gente imagina, de como a gente vê nos filmes, eles não têm aquele arquétipo de monstrão, de bichão. Normalmente os monstrão, os bichão, né, que aparecem ali, eles são liderados pelos magos negros. Eles são liderados. Gente, mago negro é de uma inteligência. Beijão. Mago negro é de uma vivência, de uma inteligência incrível. Mago negro lidera os ataques. Lidera o transe que a gente se coloca aqui em terra muitas vezes. Eles plasmam, são verdadeiros alquimistas. Eles plasmam cidades nos umbrais. Plasmam cidades. Fazem tanque de armazenamento como se fosse tanque de combustível da energia do nosso sofrimento, do nosso transe, dos nossos vícios. Eles fazem tanque de armazenamento. Neto, você está falando isso? Sim, tem a bibliografia, estuda um pouquinho sobre Ramatiz e a gente vê isso no campo de apometria direto. A gente adentra cidades no umbrais e e a espiritualidade vem nos trazendo sobre isso, que a gente tem que chegar até o Mago Negro, que é o prefeito da cidade, é o governador da cidade. Tá? Então os Magos Negros, estou sendo obsidiado por um Mago Negro. Meu, será mesmo que é um Mago Negro? Meu Deus, você é uma estrelinha bem radiante, você deve ser um ser, tipo, não vou nem falar Jesus, assim, você deve ser muito iluminado para ter mago negro na tua cola. Porque para um mago negro mesmo estar na tua cola, é porque você é uma pessoa que manipula massas. Ou uma pessoa que vem de dons mediúnicos, tipo Chico Xavier, sabe? Para ter mago negro na tua cola. Por quê? Eles têm exércitos de Egum, de seres das trevas para fazer o trabalho. A troco de que o mago negro vai ficar? Por que eu estou trazendo isso? Não tem como eu afirmar se tem um mago negro não. Mas o mago negro, eles colocam a gente no verdadeiro transe. As manipulações em massas, isso é um mago negro. Né? Eu tenho o Exu, agora trazendo informações novas que você não vai encontrar dentro dos dogmas religiosos. Tá? Essas são informações que eu tenho do meu contato com a própria espiritualidade. E isso, quando a gente parte para a literatura de Ramatiz, é tudo validado. Eu aprendi na prática e depois retomei os ensinamentos do resto de Ramatiz, está tudo lá.
Seguindo a linha de raciocínio, eu tenho um Exu que hoje é o meu guardião, que ele se chama João Tata Caveira. Ah, eu vou pesquisar na internet. João, ai Neto, eu nunca vi, tem Tata Caveira, mas João e não sei o que. Não, você não vai achar João Tata Caveira. Por quê? Porque ele é chefe de falange. E chefe de falange, para os seus médios, eles se apresentam pelo nome. O João Tata Caveira, nós tivemos uma encarnação junto. Eu, ele e o Miguel, que era o meu Exu Caveira. Certo? O meu Exu Caveira, que hoje ele se apresenta só como Miguel, ele dificilmente ele está vindo como Exu Caveira, ele ascensionou. Depois que resgatamos o João Tata Caveira, nós tivemos uma encarnação junto, que o Caveira era meu pai, o João Tata Caveira era meu irmão. Encarnação, estou falando o nome da entidade, mas tivemos uma encarnação juntos. Tá? E nessa encarnação aconteceram diversas coisas, diversos desafios, vamos dizendo assim, né? Eu também descambelei para um caminho ruim, usando, vamos dizer, da magia para benefício próprio. O João Tata Caveira, naquela encarnação, também foi para um caminho ruim. E o Caveira, que era o nosso pai, tá? Ele se iluminou. Ali ele já se iluminou. Quem foi, isso o Caveira que relata, quem resgatou, né, o Caveira para ele começar a trabalhar nas falanges de Exu, foi o pai Joaquim, tá? Que é o meu preto velho, enfim, que é o mentor também do meu Exu Caveira, que hoje ele vem no arquétipo só como Miguel. E o João Tata Caveira, ele ficou perdido na magia negra durante muito tempo. Na magia negra durante muito tempo. Ele era o que consideramos um mago negro. Ele liderava, era uma das linhas de frente de cidade umbralina. Certo? Ele era uma das lideranças em cidade umbralina. Por quê? Grande detentor da magia, de muita inteligência e poder de liderança. Esse é o mago negro. Ele vinha em sonhos comigo, né? Porque irradiação de saudade. Ele não vinha para me prejudicar. Só que como a gente não tem todas as informações e nem podemos ter, né? Eu chamava ele de Exu William Bonner. Eu chamava ele de Exu William Bonner. Porque ele vinha... Era o rosto do William Bonner, gente. Era igualzinho o William Bonner. Mas ele vinha com uma capa, ele parecia, no caso, o Drácula, mas não aquela versão do Drácula aterrorizadora, aquela versão do Drácula, um homem elegante. Ele só elegante. Ah, incorporou, eu vi um vídeo de Mago Negro. É um Mago Negro. Mago Negro não dá vexame não, bem. Mago Negro não fica irritado. Mago Negro mesmo, eles têm uma inteligência emocional, benzão. Eles são frios, eles são calculistas, eles são muito inteligentes. Mago Negro que chega dando show não é Mago Negro. É ser trevoso, é egum, é quem pega trabalho, sabe? Não é Mago Negro. O Mago Negro é elegante. Toda a incorporação que eu fiz de Mago Negro, cara, é posturado, é fino, batimento cardíaco, parece que o coração para de tão frio calculista que os bichão são. Quando vem irradiando raiva e não sei o que, é trevosão. Pode até ser uma liderança, mas é uma liderança trevosa mesmo. O Mago Negro é fino, é elegante. É que vai soar estranho o que eu vou te dizer, dependendo do seu dogma, mas é até bonito. Os caras são finos, eles são elegantes. Quando vem irradiado nessa versão trevosa, assim, é o obsessor, é trevoso, é da linha de frente, não é a diretoria que são os magos negros, sabe? E ele estava ainda perdido ainda, tal. Eu, o Caveira, não conseguia trabalhar com ele. Por quê? Por causa da irradiação de amor que tinha com ele. E para resgatar, para trazer processo de consciência do João Tata Caveira, era-se necessário o uso de uma força, né? Quem cuidou do João Tata Caveira, enquanto ele era um mago negro, quem cuidou do João Tata Caveira foi a Dama da Noite, tá? Que é um outro espírito também que já teve encarnação conosco, né? É um pouco mais avançado esse conteúdo que a gente vê por aí, porque eu estou trazendo o nome das entidades, mas são todos espíritos que estão trabalhando em falange da luz. Quem cuidou dele foi um espírito que já teve relação, não sei, hereditária com a gente de outras vidas e estava trabalhando
como dama da noite dentro da minha egrégora, vamos dizer assim, né, pessoal. E hoje ele era um mago negro, trabalhando para as trevas. Só que muito inteligente, mago negro, muito inteligente, frio e calculista, detentor da alta magia, detentor de manipulação dos elementais. Né? No que ele passou pelo processo dele, foi resgatado, teve uma ampliação de consciência, passou pelo processo de cura dele, já chegou liderando falange de Exu. Por quê? É liderança. Quando nós resgatamos o mago negro, nós que eu digo a espiritualidade, nós somos só um instrumento, um canal ali que doa o ectoplasma e a força mental na medida que a gente consegue. Né? Mas quando o mago negro é resgatado e ele passa pelo processo, seja numa cadeia, sim, tem cadeias no umbral que são das forças de Xangô, certo? Forças de Xangô que cuidam dessas cadeias umbralinas. Toda vez que vem na nossa tela mental, eles vêm parecendo aqueles castelos medievais, são as cadeias. Deve ter outras, de outras formas, enfim, mas as que sempre vêm pra gente, quando é encaminhado um espírito que precisa passar, né, por um processo dentro de um estabelecimento prisional, vem esses castelos medievais na nossa tela mental. E depois ele vai passar, né, de acordo com o merecimento, de acordo com, enfim, né, com uma série de critérios dentro das leis divinas, ele passa pelo processo de cura dele, aprendizado, assiste palestra, começa, né, a ter o entendimento da linha do amor, dos caminhos do Mestre Jesus, e aí ele ganha merecimento, tá, para trabalhar nas falanges de luz. Hoje, o Tata Caveira ele já chegou como uma liderança dentro de uma falange. Por quê? Porque ele evoluiu demais nas vidas passadas. Eu vou trazer um gancho aqui. Ah, Neto, mas ele evoluiu demais, só que trabalhando para os negativos? É algo que o professor Hélio Couto traz. E ele traz um exemplo bíblico, que é, seja frio ou seja quente, mas não seja morno. É um exemplo bíblico isso. E aí o professor continua o raciocínio. Porque se você for frio, ou seja, se você for trabalhar pros negativos, se você for passar os outros para trás, se você quiser lutar pelo poder, se você quiser que os outros se fodam, cara, seja melhor em fazer isso então, porque você está evoluindo. Você está evoluindo no seu mental, você está rompendo obstáculos, superando desafios, você está achando caminhos neurais para achar soluções, mesmo sendo frio. Mesmo sendo frio. O morno, ele não evolui. Ele não evolui. Se for para atrapalhar com a luz, vai com tudo. Não seja aquele médium que está trabalhando para a luz e, cara, leva as coisas sempre mais ou menos, sem disciplina. É o que... o professor Hélio traz isso, mas eu vou trazer o exemplo do Bob. Eu só fazendo um gancho pro professor Hélio. Os negativos não descansam, eles são disciplinados pra caramba. É de domingo a domingo, 7 dias por semana, 24 horas por dia no trampo. Os negativosão, eles não descansam. Quem trouxe isso, sabe quem foi? Que foi incrível? Bob Marley. Ele tomou um tiro. Deram um tiro no show dele, ele tomou um tiro e foi internado. Aí, no mesmo dia, no dia seguinte que ele conseguiu acordar ali, ele falou, eu vou pro show. Aí fala, mas Bob, você tomou um tiro. Bob Marley, você tomou um tiro. Ele, olha, arrepia. Ele virou e falou assim, eles não descansam. Quem sou eu para me dar ao luxo de não subir no palco e cantar a minha música? E para quem não sabe, todas as músicas, a maioria das músicas do Bob é na frequência do amor. E se você pega para ler as letras, as traduções das letras são maravilhosas. Às vezes a gente faz confusão da maconha e não sei o que. As letras são, ouve as músicas, são maravilhosas as letras, tá? Se você se entrega para a música, você fica bem com as músicas do Bob Marley, cara. Então, os negativos mesmo, eles não são mornos não, viu? Eles são pancada, disciplinado pra caramba, não desculpas. E é essa a inteligência que o professor Hélio Couto traz, quando ele traga, seja frio ou seja quente, mas não seja morno. No morno você não evolui. No morno você não evolui. Tem até um gancho, né, que outra linha de raciocínio que eu posso te trazer isso talvez não vai aterrissar por causa de crenças. Mas já pensou Hitler, com o nível de inteligência que ele tinha, com o nível de liderança e manipulação de massa, se ele trabalha para a luz, se torna um avatar. Se torna um avatar. Então seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Porque até no frio você evolui. Às vezes, pelos negativos, vai passar por um processo mais educativo, que é doloroso, né? É dolorosozinho esse processo educativo.
Seguindo a linha de raciocínio. Então, o meu Exu hoje, João Tatacaveira, ele teve uma evolução espiritual. Porque até pouco tempo atrás, isso nos tempos da Terra, lá do outro lado, né, o espaço-tempo é diferente, ele era um mago negro. Ele era um mago negro. E olha só, o meu Exu, que era o Exu Caveira, que era o meu guardião, não conseguia lidar com ele e ele vinha em sonhos. Ele conseguia vir em sonhos. E muitas vezes em meditações ele aparecia também. Ele aparecia flutuando assim, ó, tuque, cacapona, lindo. Nossa Senhora. E a energia dele era muito boa. Parecia um mentor mesmo, uma proximidade, uma afinidade, porque tem radiação de vidas passadas. Eu tenho um amor por ele muito grande. Foi meu irmão em vida passada. Seguindo a linha de raciocínio para a gente ter um entendimento um pouquinho maior. Então o que eu quero trazer aqui não estou dizendo que não pode ter irradiação no seu campo de mago negro. Porém, é muito a gente achar que é uma estrelinha brilhante que mago negro está vindo para prejudicar a nossa vida. Porque eles são a alta patente. Trazendo isso, uma médium recentemente, ela está no processo de desenvolvimento dela, óbvio, ela está entendendo as coisas agora. Apesar de ter 15 anos de candomblé, mas ela está no entendimento das coisas só agora. Ela viu um vídeo de mago negro, desses vídeos cortados que trazem, de mago negro, e parece a música do Racionais, né? A cada bandido que vocês são preto, minha intenção é ruim, esvazia o lugar, cara. Tem muita informação que tá por aí e que causa mais pânico e medo, cara. E eu não sei se é porque o cara pega o corte ou porque o cara tem muito medo disso mesmo, né? Mas enfim, e ela trouxe, Neto, vem um espírito aqui. Eu vi um vídeo que é mago negro e a gente entra na paranoia, né? Eu vi um vídeo do mago negro, eu acho que tem um mago negro no meu campo, porque tem um espírito que vem, Neto, e fala pra mim que vai acabar com o meu dia. E aí, meu dia realmente acontece tudo errado. Antes de eu concluir esse raciocínio, é que eu estou tentando fazer com que você entre na história, porque realmente é muito pesado para o médium que ainda ouve um espírito trevoso vindo, né, ali e fala, eu vou acabar com o seu dia. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma namorada minha muito tempo atrás. Ela acordou em pesadelo, em pânico. Neto, acorda. Me tira desse cenário, pelo amor de Deus, eu estou sendo atacada. Ela estava numa cruz amarrada com panos. Né? E eu falei, mas tá, o que ele está fazendo? Está te torturando? Tá, estou sendo torturada, tá doendo, meu Deus, assim, assado. Eu falei, ele está espetando agulha? Ele está pregando seu braço com prego numa cruz? Ele está jogando água e te dando choque? Ele está te afogando? Ele está te batendo? Não, ele está falando coisas horríveis que dói. Eu falei, o que ele está falando? Eu não sei, eu sei que dói. Porque entra num estado de medo, de pânico, que dói mesmo e acha que aquilo é horrível. Por exemplo, se você tem medo de água e você sonha com água, você acha que foi pesadelo, você acha que foi obsessão, você acha que foi ataque. E muitas vezes não. Se você tem medo de altura e sonha que está em cima de um penhasco, você acorda achando, caramba, para de fumar maconha estragada, médio. Para de fumar maconha estragada, médio. Achar que tudo é ataque, sabe? A quantidade de ataque que você acha que você tem, você tinha que estar fazendo um serviço tipo Jesus, tipo Chico Xavier, sabe, Bezão? Nem tudo é ataque, a maioria das vezes é a auto-obsessão nossa mesmo, pelo medo que tem de tudo, sabe? E tá tudo bem, realmente não é fácil lidar, mas o meu papel é desconstruir esse medo, né? Então eu tenho que lidar com isso dessa maneira, né? Não precisa ter tanto medo assim, sabe? Aí eu falei, tá, e o que você está dizendo para esse ser trevoso que está te torturando? Neto, eu só estou pedindo para ele não cortar o meu cabelo. Mas naquele momento do transe, do pânico, era gravíssimo cortar o cabelo dela para ela, tá? Eu falei, nossa, agora ele vai cortar o teu cabelo, vai picotar, rapar a tua cabeça. Não, ele não cortou o cabelo. Nossa, a hora que ela falou que ele não cortou o cabelo, o pai Joaquim estava grudado em mim, né? Já começou a rir. Eu falei, uai, o que você tá rindo, né, pai? Ele virou e falou assim, que trevoso bonzinho, hein, meu filho? Que tortura mais fraquinha, né, meu filho? Resumidamente, né? Algumas semanas depois, o Exu 7 Capas, não procura Exu 7 Capas na internet que não vai ter,
Tá? É a forma como ele se apresenta. O Exu Sete Capas dela se apresentou. Tratava-se do Exu dela e desenvolvendo ela. Tá? Tinha uma lição importante no estudo, né, que era mais pessoal dela, não faz sentido eu contar, mas tinha uma lição importante no estudo e ela estava em desenvolvimento para aprender a lidar com o medo dela. Porque no caso em tela, não estava acontecendo nada de ruim, mas ela entrou em pânico, porque ela estava amarrada, porque ele estava num arquétipo trevoso, mas ele estava desenvolvendo ela. Gente, quando você ora por mais paciência, o que Deus traz? Situações que te deixam nervoso para você desenvolver a paciência. Quando você quer lidar com medo, o que vai acontecer? Situações que deixam com medo para você desenvolver a coragem. É assim que funcionam as leis. Não vai descer o medo, a coragem. Não, bem, nunca ouviu essa expressão? Reza para ter mais paciência. Vai acontecer situações na sua vida para você desenvolver a paciência. 100 quilos é sempre 100 quilos. Não adianta você rezar para 100 quilos ficar mais leve. Você que não fica mais forte, desenvolve musculatura, aí 100 quilos fica mais leve. É assim que são as leis divinas. A gente que cresce, a gente que evolui, a gente que se torna mais forte. Tá? Então, se você tem medo e quer perder o medo, você tem que começar a desenvolver a coragem. É simples assim. Não é do noite pro dia. Não é um ritual que você vai fazer. Apesar de ser importantes os rituais, tá? Mas não é, pum, acabou. Não, bem, é desenvolvimento. Por isso chama desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento de caráter. Põe uma coisa na sua cabeça. Nossas entidades estão aqui para forjar o nosso caráter. O que significa isso? Para que a gente desenvolva as habilidades que a gente precisa desenvolver. Vai aprender a mexer no Excel. Não vai cair os conhecimentos. A pessoa acha que vai cair os conhecimentos. O próprio professor Hélio Couto fala. Na ressonância harmônica você recebe as informações do livro. Só que você precisa ler o livro. Para isso ir codificando dentro, fazendo a sinapse dentro da sua cabeça. Vai ser mais fácil do que quem não faz a ressonância harmônica, por exemplo. Porque as informações já estão aqui, mas elas precisam codificar, elas precisam fazer a sinapse. E isso só vem na leitura e na prática. Certo? Seguindo. A médium que diz que tem sempre um ser que vem nela e fala que vai acabar com o dia dela. Na hora eu lembrei do Preto Velho e falei para ela, você acha que é um mago negro? Que mago negro mais bonzinho, né? Que mago negro mais bonzinho. Porque ele veio e falou que ia acabar com o seu dia. Que mago negro bonzinho. Ele te avisou. Ele te colocou em estado de orar e vigiar para você não receber um ataque. Ô, Glória! Isso não é mago negro. Mago negro... Mago negro sorrateiro. Ele vai no teu calcanhar de Aquiles sem você nem imaginar. Lembro da passagem que Chico estava andando, né? Chico estava andando e ele tropeçou e caiu. E aí ele ia ficar nervoso. E olha Chico, hein, que a gente acha que... Eu não sei se eu já trouxe esse exemplo, mas cabe aqui. Às vezes vou ser repetitivo. Ele estava andando e caiu. E a gente acha que Chico via tudo do plano espiritual, né? De repente ele já ia começar a meio que ficar estressado, falar, mas o que foi isso? Indignado. Emmanuel apareceu e falou, agradeça, Chico. Ah, mas espera aí, agradecer? Agradeça, Chico, não sou eu que estou falando. Foi Pedro na Bíblia, dê graças a tudo. Olha, obrigado por ter caído. Chico, desconecta do campo. Ele falou com outras palavras, mas trazendo nas nossas expressões, Chico, desconecta desse campo. Agradeça e segue a sua vida. Seguiu a vida. Só que chegou a noite, né, como um bom médico que Chico era, ele foi verificar os aprendizados do dia, o que aconteceu para ele identificar pontos de melhoria quando ele deitou na cama. E aí ele falou, mas eu não consegui entender como é que eu caí. Aí Emmanuel chegou e falou, Chico, você não conseguiria ver, mas tinha espíritos baixos, de muitas trevas, que manipularam o cenário, estava na irradiação do seu campo, por algum motivo ou outro, conseguiram fazer você cair. E era a brecha que eles queriam para conseguir colocar o plano deles em prática, que seria baixar sua vibração. E aí eu trago aqui uma zoeira com você, sabe? Se tiver espíritos trevosos, então eu vou evocar as forças do caboclo, de Exu, vai descer um exército. Não, olha como é simples. O que Emmanuel trouxe, orar e vigiar. Não só dê graças, agradeça pela queda. Sai desse campo, sai dessa irradiação mental e continua a sua vida. Orar e vigiar. Não estou dizendo para você não fechar com as suas forças. Mas é mais simples do que a papagaiada que a gente se coloca na cabeça como se fôssemos uma estrelinha brilhante que sempre recebemos ataque, que as coisas ruins chegam. Só é assim a sua vida porque você está mal aqui, bem.
Porque a tua vibração tá desajustada, falta reforma íntima, tá stalkeando os outros, tá invejando os outros, tá com ciúme dos outros, tá se comparando com os outros. Aí não é o que se falar no dia. Enfim, seguindo aqui. Então, falei sobre obsessão, nas formas de obsessão, auto-obsessão, o que é magia negra, o que é um mago negro, né? E eu quero trazer mais um que aconteceu ontem. Ontem eu fiz um processo de desobsessão. Aqui em casa, foi presencialmente. Aqui no canto de magia, tá? Acabou com 7 flechas, veio, riscou um monte de pontos, enfim. A gente fez um processo de desobsessão. A consulente, ela se encontrava em momentos, ela trabalha no meio masculino, certo? Então, ela é muito atacada pelos próprios humanos, né? De assediarem ela, falar que ela usa o corpo para subir na carreira, assim como, vai lá, toda mulher no meio de homens e que tem uma concorrência. Ali, normalmente, há um machismo ali. Então, ataque mesmo, e ela baixa a vibração. Ela baixa a vibração. No que ela baixa a vibração, começa a vir pensamentos de, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que esse é o meu caminho? Vou pensar em desistir. No que ela começa nessa vibração desses pensamentos, existe um ser que encosta nela e traz pensamentos suicidas. Desiste disso tudo, desiste da vida. Só que é pesado. E requer uma inteligência de orar e vigiar incrível para você entender que esse pensamento não é seu, tá? Então ela já está no desenvolvimento legal. Porque ela chegava e falava assim, Neto, o pensamento de suicídio não é meu. De desistir é meu. Porque naquele momento que eu estou naquele transe muito louco, vivendo um verdadeiro umbral, e perguntando ali, chorando, perguntando se o esporte é para mim, né, se esse tipo de trabalho é para mim e tudo mais, ali sou eu, auto-obsessão, caindo na armadilha. Caindo nas armadilhas. Mas quando fala em pensar em suicídio, esse pensamento não é meu. Viemos, abrimos o campo dela, tal, né? Fizemos toda a preparação. Demorou um pouquinho, porque ela é uma média ainda que está em desenvolvimento, então ela ainda não estava vendo cenários perfeitamente, demorou um pouquinho, mas entrou, né? E tinha um homem do lado dela no cenário que a espiritualidade trouxe, né? Ela estava num banco, chorando, num campo, e a gente conseguiu ver um homem do lado dela. Esse homem que estava do lado dela, ele ria demais ao ver ela em sofrimento. Ele ria demais ao ver ela em sofrimento. E aí buscando ali, né, o que era, ele sentia raiva, mas não era aquela raiva de, eu quero matar, eu não quero acabar com a vida dela. Quero acabar com a vida dela. Eu quero que ela se mate. E aí quando a gente foi resgatar, perguntando, questionando, o pai Joaquim me dando as instruções, e aí eu virei pro pai Joaquim, isso na minha tela, eu falei, pai, mas não tá vindo o motivo pelo qual ele tem raiva dela e quer matar ela. Filho, é porque ele nem lembra. Tá tanto tempo num transe, vagando pelo plano espiritual, querendo detonar a vida do outro, que nem lembrava o motivo pelo qual estava querendo detonar a vida dela. É um verdadeiro transe, gente. E quantas vezes, ensinamento de vida, você não se pega num verdadeiro transe? Quantas vezes você não entra no carro e você não está ali dirigindo? Você está num transe. Lembrando o que aconteceu em casa, pensando o que você tem que fazer no trabalho. Você não está dirigindo o carro. Você está no piloto automático da vida, num verdadeiro transe. Isso, quando a gente desencarna, se a gente fica apegado, a gente fica num transe. Nos tempos da Terra, às vezes centenas de anos. Aí o pai Joaquim montou um cenário, e o seu 7 flechas encostou no campo dela. Eles tiveram uma vida passada, ela foi uma encarnação que ela foi homem. E eles foram sócios. E aí o pai Joaquim não trouxe. O que aconteceu de fato, se foi uma impressão dele, que ela passou ele para trás, não trouxe isso. Não era necessário. Mas trouxe a vida passada, mostrou. Nisso, a irradiação de vida passada veio na consulente. E a consulente começou a conversar com ele. Me desculpa, meu irmão. Entenda que a vida continua, não queria te passar para trás. Hoje eu tenho a compreensão disso. E eu quero que você também evolua, que você saia disso. Olha quanto tempo que aconteceu tudo isso. Começou a lidar com a amorosidade com esse obsessor. Veja, num primeiro momento, ela entrou num estado de pânico e só falava, quero que tire daqui, quero que tire daqui. Veio 7 caboclos, tá? Para cercar o campo, ali fazer a segurança e auxílio do cenário. E no primeiro momento ela só queria que os caboclos pegassem ele, tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele daqui. Não é assim que se lida com o obsessor. É com amorosidade.
Não é assim que se lida com trevosos. Com firmeza, mas com amorosidade. Não adianta você tentar se livrar de um obsessor dessa forma, certo? Quando ela começou a trazer o sentimento que de fato ela estava pedindo desculpa para ele e que ela não tinha a consciência que ela tem hoje, e assim, que ela está querendo seguir a vida dela e gostaria, e isso emanou de fato do coração dela para o obsessor. Na hora o obsessor ajoelhou. A hora que a gente levou ele ver o corpo dele, ele estava num umbral que pegava fogo mesmo, cheio de larvas. Os caboclos levaram para a cachoeira, limparam ele, e isso a gente vai trazendo a irradiação dos orixás, né? Mamãe Oxum, a força dos caboclos, né? E ele aceitou a ajuda, né? Os caboclos encaminharam ele e o caboclo Sete Festas começou a irradiar no corpo dela. Para quê? Para que ela retomasse a frequência e a energia dela. Só que como é um laço de vida passada, essa obsessão, muitas vezes, se a entidade não vem, incorpora e limpa o corpo do consulente, às vezes dá gripe, às vezes fica de cama, porque é um laço energético muito forte, né? Então até irradiou no campo dela que ela saiu daqui bem gripada. É catarse, é limpeza, é algo que desconectou do seu campo. Inclusive, quando vem a catarse, é uma das formas da gente validar que o trabalho foi incrível, porque mexeu mesmo na tua frequência, mexeu mesmo no seu campo. Vida passada, um tinha dado calote no outro. Esse espírito estava vagando em transe, querendo a morte dela nessa vida, e nem lembrava o motivo pelo qual queria a morte dela. É um bagulho muito louco. É um verdadeiro transe. Não é difícil da gente entender isso, porque, repito, quantas vezes você não se põe no transe? O que é a depressão? Quem já teve depressão sabe o que eu estou falando. O depressão é um verdadeiro transe. Você não consegue sair daquela tela mental de cenas horríveis, daqueles pensamentos e sentimentos ruins. Isso é um transe, verdadeiro transe hipnótico. E é assim que funciona. Quando você está com depressão, se a gente entra no seu campo, a gente vai te ver num umbral, em sofrimento, né? Trouxe bastante casos, é que tem muitos, né? Por exemplo, hoje a gente vai ter campo de apometria, vem o obsessor, a gente vai muito provavelmente adentrar nos braços, mas com os exemplos que eu trouxe, eu acho que deu para quem assistiu desde o começo, ou nos 10 primeiros minutos, dá um feedback aqui para mim. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer entrar no nosso grupo de apometria de Aruanda, me manda um direct, ou manda nos comentários da gravação desse vídeo. Tá? Se ficou alguma dúvida, também me manda, que eu trago cada vez mais casos. Aqui acontece casos assim, para contar e que vai dando entendimento maior como que funciona a jornada do espírito infinito, como é que funciona o desencarne, de modo geral, o plano espiritual. Com esses casos que a gente vai trazendo, isso vai ampliando a nossa consciência e tendo entendimento cada vez maior, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui de fato, né? Onde que a gente está se perdendo. Arro!